chega lá na ponta da tabela como a gente esperava. Vamos ver de novo o lance que acaba lesionando o menino Estevão. Ele sente o adutor, que é uma lesão clássica depois de um chutaço desses, né? Que pode acontecer. Com jogo em cima de jogo, né? É que é um lance muito bonito, né, cara? Muito bonito. O lance é lindo, ele quase faz um golaço. E na sequência ele vai sair sentindo o adutor. Tomara que não seja nada com o garoto, que tenha sido só um desconforto muscular e não uma lesão muscular. Que assim, ó, se fosse uma lesão, ele já sairia mancando ali. Então pode ser que tenha dado uma emboladinha, uma contraturada, porque ele, mesmo jovem, ele tem uma carga no jogo, ele pega muitas vezes na bola, né Rizek? Então, ele participa dessa parte defensiva, então uma sobrecarga vem, mas não acredito que seja algo sério, não. Jogou 75 minutos contra o Estevão e muitos outros jogadores, quase todos do Brasileiro. Jogou 75 minutos contra o Vasco, 4 dias depois, 71 minutos contra o Atlético, 3 dias depois, 85 minutos contra o Bragantino. Hoje, jogou 80 minutos, 3 dias depois de novo, com só 2 dias sem jogo entre uma partida e outra, né? Quando a gente fala 3 dias depois, 2 dias só sem jogo entre uma partida e outra, até se machucar os 80 minutos. E essa carga é importante falar, que o pessoal às vezes fala assim, né? Quem não é do futebol, quando eu era menino eu corria o tempo todo, né? Mas ele com 17 anos, fisiologicamente, ele não tem condição de suportar essa carga que ele fez jogando no profissional, que só quando o menino chega no profissional que a gente acaba percebendo a carga aqui, que é totalmente diferente o nível de exigência. Por isso que uma hora acaba 5 jogos seguidos, jogando quase 90 minutos, sem parar, nesse sendo ritmo. Um elemento importantíssimo para o time. Ele não freia, né, cara? Você foi falando nos jogos, eu fui lembrando, exceção feita, acho que é o Galo, que ele não participa, né? O Galo, ele fez gol. Fez gol? Então em todos, cara, ele tem participação nesses 5 jogos. É impressionante. Todos. Participação ou com assistência, ou com gol, ou com jogadas incríveis. O Abel tá curtindo o máximo que ele pode. Joga muito, né, cara? Joga muito. E hoje, depois de 10 meses sem atuar, o Dudu voltou ao time e jogou aproximadamente 15 minutos. Isso. Entrou no segundo tempo. Que bom dele ter voltado, mas é natural de ver da maneira que ele entrou, dá um pique 2, a perna incha, que a gente fala, ele sem esse gás de poder fazer todos os movimentos pelo tempo que ele ficou parado num jogo oficial. Toda a questão emocional que ele acabou vivendo, mas é lógico que é muito bom. O torcedor acolheu ele muito bem, então ganha-se mais um reforço que vai precisar de alguns jogos até entrar no clima e no ritmo que ele pode ajudar o Palmeiras. E se havia alguma dúvida, a recepção do estádio a ele foi de ovação, né? Isso. Na hora da entrada. Então, aparentemente, o episódio... Foi cantado Dudu Guerreiro. Dudu Guerreiro. Aparentemente, o episódio recente não deixou nenhuma cicatriz, nenhuma ferida aberta. A questão agora é ele retomar a melhor forma, a melhor condição dele. E se fizer, vai ser um outro... O Palmeiras ganha um reforço, né? Ganha um reforço Dudu de um lado período. bem voando, com o Estevão do outro voando. Aí de vez em quando você tem um Rony. Isso. Todo mundo estando bem. Tem um tal de Felipe Anderson para chegar também. E aí, boa sorte pro resto dos times, né? Tem um tal de Felipe Anderson para chegar aí. O Galo é que não está conseguindo superar os desfalques, que não são apenas de data FIFA. Consecutiva, que passa pelas mexidas do Abel, passa pelo Estevão, tudo isso vai ser debatido aqui no Linha de Passe, que começa agora. Começo com você, André, para dar uma boa noite e abrilhantar este programa, tudo bem? Eu brinquei aqui, Dani, boa noite, que eu achei que a gente ia brilhantar o primeiro bloco, mas não. Aí, olha aí, ó. Começou o bullying aqui. Boa noite, senhor. Uma ótima noite. Excelente noite a todos. Excelente semana desde já. Você falou, Dani, 5 vitórias seguidas. O Palmeiras está numa sequência até discreta, né? Porque em termos de atuação, alguns palmeirenses podem não gostar, mas o time ainda não está num patamar que eu imagine que tenha satisfeito até agora o Abel na temporada, não só no Campeonato Brasileiro. Não só porque ele é um treinador perfeccionista, como são quase todos os ótimos treinadores, é o caso dele, mas porque o Palmeiras ainda tem muito a crescer. Só que tem outras histórias, né? O torcedor do Palmeiras hoje vai ao Allianz Parque, especialmente ao Allianz, para ver o Estevão, porque já sabe que há uma contagem regressiva para o dia em que essa torcida entrará nesse estádio e ele não estará mais. O que não vai ao estádio liga a televisão. O Estevão contribuiu de novo hoje com mais um gol. Talvez não tenha sido, assim, do ponto de vista da capacidade decisiva dele, um jogo como os últimos, nos quais em muitos deles ele foi fundamental e foi importantíssimo para o Palmeiras ganhar.
mas ele já se converteu em um jogador, em uma atração, em um jogador que leva a gente para o estádio, leva a gente a ligar a televisão. E discretamente, embora hoje em trechos, né, o Palmeiras tenha tido dificuldade e talvez alguém até tenha pensado quem vai vencer esse jogo, mas não, na hora que a coisa precisou ser decidida, o Palmeiras apareceu, o Estevão e depois a força decisiva do Palmeiras para fazer 3-1. E é isso aí, o Abel ele vai mantendo a distância para os primeiros colocados, porque ele sabe que o campeonato é vencido só no final, o importante é você permanecer ali. E o campeonato está muito bom, mas muito bom mesmo. Nessa fase em que muitas das equipes, né, as mais importantes, sofrem com os jogadores que estão nas seleções sul-americanas e muita gente se machucando o tempo todo, o Atlético perdeu gente hoje, etc. Os jogos têm sido bons mesmo, e o Palmeiras fez mais uma boa partida. Palmeiras fica a 1 ponto do líder, o Flamengo está na ponta da tabela nesse momento. Já que a gente já está vendo imagens, vou dar uma boa noite geral aqui para todos vocês e fiquem à vontade para a gente já entrar nesse assunto, porque o André toca num ponto, Renatinho, que eu acho que é interessante da gente analisar, de desempenho e de dificuldade nessa partida. Assim. Eu não sei qual era a expectativa de vocês, mas um jogo em casa contra o Juventude, que tem uma outra dinâmica de tabela e de campeonato, eu esperava um pouco mais de facilidade no decorrer da partida, e ela vem mais quando entram os jogadores principais do Abel, não vou falar em titulares. Assim, boa noite, amigos, todo mundo do Foi de Esporte está em Boa casa noite. também. Eu, de verdade, este Campeonato Brasileiro, eu olho a tabela e eu não vejo facilidade quase não. Eu acho que é um tipo de jogo que ele te traz um contexto de dificuldade, ainda mais com o Palmeiras, que a gente vê ele crescendo principalmente no aspecto ofensivo. Há umas 4 rodadas atrás a gente falava de um Palmeiras que tinha dificuldade para criar, que era um time que não conseguia furar os bloqueios. Hoje o Palmeiras passou a ser um time que finaliza muito mais, que precisa ser um pouco mais eficiente. A partida de hoje ela poderia ter sido mais tranquila se o Palmeiras conseguisse ser mais assertivo na hora que chegou na cara do gol. Só que eu acho que esse é um problema mais fácil de resolver. Eu acho que quando você não cria, aí sim é uma preocupação maior. Eu acho que é um Palmeiras que vem com um número de finalizações muito grande. E assim, me chama a atenção a maturidade dessa equipe de uma maneira geral. Porque assim, você toma um gol, você toma 1-1 ali, e qualquer equipe que... E eu vejo o Palmeiras até num momento até de transição. Estão chegando novos nomes, Dudu voltando, hoje jogou. O Palmeiras é muito a prova de como um time de futebol é um organismo vivo, né? É a mesma comissão técnica, mas situações vão te dando... por exemplo, o Palmeiras agora vem com o Gabriel Menino jogando como um ponta volante, que a gente fala, né? O cara mais aberto, até para dar um pouco mais de intensidade. Então, eu vejo um Palmeiras nessa transição, mas mesmo nesse aspecto, qualquer equipe que toma um empate dentro de casa contra um time que vai vir para se defender, e o Juventude teve bons momentos dentro da sua estratégia, dentro do jogo, se defendendo. É um time organizado, acho que tem méritos também, mas como o Palmeiras foi tranquilo ao tomar o gol. O time não ficou ansioso, o time não acelerou quando não tinha que acelerar. O Palmeiras é um time de ritmo, né? Eu acho que essa é uma questão que vai pegar muito nessa maratona, questão de desfalques também. Até por isso o Abel roda um pouco o elenco para o jogo de hoje. O Palmeiras é um time que ele só funciona quando ele consegue colocar ritmo, quando ele acelera, quando ele consegue fisicamente se impor em cima do adversário. Mas assim, toma o gol e tem a maturidade de colocar a bola no chão, de construir. Tem hoje 2 camisas 9 que te dão coisas diferentes. Quando ele usa o Rony, ele usa um cara mais de profundidade, de atacar espaço. Como que sai o gol? Como o time entende o tipo de jogador que ele tem? O gol sai com o Flaco Lopes, que ele sobe muito alto, né? Ele tá com 2 caras. Então, assim, é um time muito maduro. Falei algumas vezes no Sport Center. A Galça falava, Renato, o Palmeiras não tá bem? Não tá bem, o Palmeiras não tá jogando. Mas eu não duvido nada que daqui a uma semana o homem vai dar um jeito, vai resolver. E o Palmeiras, esse time, quando ele oscila, a oscilaçãozinha dele é bem pequena, ele não vai lá embaixo. E mesmo oscilando, por conta de um trabalho, por conta de toda essa consistência de equipe, às vezes não joga bem e ganha. Hoje, por exemplo, para mim teve momentos bons e oscilou dentro do jogo. 3-1 Palmeiras. Dito isso, 3-1